Chegamos e vamos conhecer os destaques de hoje. Está ainda por se desvendar a origem do disparo contra uma menina de 8 anos dentro de uma sala de aulas. Morreu a antiga glória do 1º de agosto, Napoleão Brandão. Angola vai realizar uma nova campanha de vacinação contra o cancro do útero. Continua a crise que afeta o Banco Económico há 6 anos, em falência técnica. Falta de infraestruturas sociais e vias de comunicação preocupa a população e as autoridades religiosas do Mochico, sim, está certo. Mais de 10 mil funcionários da USAID vão apenas manter 613, segundo a orientação do presidente Trump. Tem desporto para ver e outras notícias do país e do resto do mundo. É sexta-feira, 7 de fevereiro. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Boa noite. Abrimos com o caso que chocou Luanda e o país. A morte de uma menina menor, de 8 anos de idade, que terá sido baleada nas costas, dentro de uma sala de aulas, numa instituição privada de ensino. Como a criança foi ferida e por quem, é o mistério que a Polícia Nacional, através do Serviço de Investigação Criminal, tem por desvendar. Acabou por falecer nesta sexta-feira em Luanda, numa unidade hospitalar, a menina de 8 anos de idade, atingida por uma suposta bala perdida. Tratava-se de um assalto. Isto aconteceu mesmo aqui na via pública, né? Aqui atrás do colégio, que os marginais estavam a tentar tirar alguns pertences de um carro, na qual o outro carro que estava a seguir notou que o senhor está a ser assaltado. Então ele tirou a sua arma e fez 2 disparos. Quem tirou a arma no caso? É o carro que estava atrás do senhor que estava a ser assaltado. Então, neste caso, o senhor fez o disparo e afugentou os marginais. Mas com este disparo atingiu uma bala atingiu a menina que estava cá na escola. Porque mesmo o senhor, né, não sabia que o disparo que ele fez prejudicou alguém. Então ali ficou na normalidade, eles puseram-se a caminho porque já haviam afugentado os ladrões. Mas dando nisso, né, o senhor mesmo ele não sabe a coisa que ele fez. A criança encontrava-se a assistir aulas da 3ª classe no colégio Elisângela Filomena quando foi atingida por uma bala, tendo sido conduzida em estado crítico para a Clínica Espírito Santo. Segundo a médica responsável do banco de urgência desta clínica, Adalgisa Alexandre, a menina deu entrada por volta das 8h15 em estado crítico. Pelo estado, iniciamos logo as manobras de reanimação, mas infelizmente a paciente acabou mesmo por ir a óbito pouco tempo depois. Durante a nossa abordagem, notamos um ferimento provavelmente causado por uma arma de fogo na região lombar central, de cerca de 1 centímetro de diâmetro, que foi o único ferimento que encontramos. Ela chegou já quase sem sinais de vida, foi para aí 10, 15 minutos depois. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel, disse que estão a trabalhar para determinarem a proveniência do disparo que matou a menina dentro de uma sala de aula. Há uma equipa do LCC que está aqui no interior do Colégio Elisângela a trabalhar arduamente para que se determine de facto o que é que ocorreu. Bom, a informação preliminar que nós temos é que o Comando Municipal de Luanda registrou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, portanto, um facto, uma ocorrência em que uma criança de 9 anos, estudante na sala de aulas, terá sido atingida por uma bala perdida. Ainda foi levada pelo corpo de guarda e também por alguns funcionários para aqui a Clínica Espírito Santo, mas, segundo informações, chegou já sem sinais vitais, ou seja, a criança chegou já morta à clínica. A direção do Colégio Elisângela Filomena escreve em nota tornada pública que sofrem com a perda prematura da sua aluna, lamentam o sucedido
e partilham a dor com um abraço fraterno e sincero e endereçam os pesares à família enlutada. E para melhores esclarecimentos sobre o que pode ter ocorrido no colégio na Vila Alice, está connosco no outro estúdio o criminalista José Chipita. Vamos estender então o nosso sinal para lá. Boa noite. José Chipita, consegue ouvir-nos? Eu gostava de saber, caso esteja a ouvir, como é que uma instituição com muros tão altos tem verificado um incidente desta natureza. Eu vou repetir a pergunta para que me ouça. Como é que uma instituição, como é aquele colégio que vimos nas imagens, com muros tão altos, tenha verificado um incidente desta natureza? Nós estamos com alguma dificuldade de comunicação, é que nós estamos na Camama e o nosso convidado está nos nossos outros estúdios na cidade ao largo das Heroínas. Nós vamos dar sequência a este tema mais daqui a pouco. O país poderá realizar, ainda este ano, uma nova campanha de vacinação contra o cancro do colo do útero. O objetivo é imunizar as meninas contra doenças infecciosas. Apesar destes esforços do Ministério da Saúde para o cumprimento do calendário de vacinação, ainda existem pessoas que optam por não cumprir. Cerca de 1 milhão de pessoas, entre crianças e adultos, serão imunizadas contra a cólera durante a campanha de vacinação realizada pelo Ministério da Saúde nas zonas mais afetadas. A coordenadora do Programa Alargado de Vacinação, Felizmina Neto, declarou que, apesar do estoque reduzido, o país tem vacina suficiente para quem acorrer aos postos de vacina. O Paraíso é considerado epicentro e, devido às quantidades irrisórias de vacinas, portanto, a orientação é focalizar nos sítios em que estão a ocorrer os casos, não é? E destes, alguns foram a óbito. Nas zonas afetadas, temos em quantidades suficientes, sim. A vacinação constitui a primeira linha de defesa contra os vários tipos de doenças infecciosas. Apesar do cenário que o país vive atualmente, ainda existem pessoas que não cumprem com o calendário de vacinação, como é o caso de Antônio Moisés e Maisa Blanco. Tenho filho e não gosto tanto quando eles apanham esse tipo de picas, né? Por ser da febre amarela, por ser da cólera, então meus filhos nunca permitem que eles apanhem essas vacinas. A mesma pica, às vezes, origina mais outras patologias nas crianças, então por isso que eu não gosto mesmo que meus filhos apanhem essas vacinas. Normalmente não cumprimos o calendário de vacinação por um simples motivo, falta de interesse da nossa parte. Pode surtir outros efeitos que danificarão a nossa saúde de certa forma ou outra, mas infelizmente não cumprimos com o calendário de vacinação. Felizmina Neto fala da importância da vacinação. Está provado cientificamente que se a pessoa estiver completamente protegida, vacinada, com aquilo que são as vacinas que compõem o calendário vacinal, esta pessoa, ainda que apanhar uma doença de potencial epidêmico, assim como a cólera, o agravamento não se vai efetivar, se não há agravamento da doença. Segundo o Unicef Angola, apenas 31% das crianças dos 12 aos 23 meses são vacinadas contra todas as doenças infantis, BCG, poliomielite, sarampo e DTP. Os filhos de Joana Afonso e João Filho fazem parte desta estatística, pois, segundo eles, receberam todas as vacinas. O calendário dele está certo, toda a vacinação também, e também ele apanhou a vacina da cólera, falando a partir de 1 ano. Graças a Deus, meus filhos têm cumprido na íntegra o calendário da vacina. Porque, na verdade, apesar de que a vacina não cura na sua plenitude, mas ela protege. A coordenadora do Programa Alargado de Vacinação, Felizmina Neto, garantiu ainda que, para prevenir as meninas de outras doenças, vai ser lançada ainda este ano a Campanha Nacional de Vacinação
contra o cancro do colo do útero. Vamos introduzir a vacina contra o câncer do colo do útero, não é? E que fará parte também da vacinação de rotina. E sabe que nesses 2 anos, desde 2021, nós recebemos a vacina contra a Covid, vacinamos e hoje a vacina contra a Covid já faz parte da rotina. Então, vamos introduzir mais uma nova vacina aqui do HPV para, portanto, proteger fundamentalmente as meninas que são as mais vulneráveis para esta situação. E voltamos ao assunto da menina baleada. A Fernanda Gunga está no bairro do São Paulo, no Sambizanga, na casa da família da menina, onde decorre o óbito. E é para lá que vamos agora. Fernanda, boa noite. É um momento de grande consternação para esta família. O que é que já conseguiste apurar aí? Muito boa noite, Kina Santos, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Encontramos-nos já na casa em que está a acontecer o óbito, a casa da pequena Vitória, que perdeu a vida na manhã desta sexta-feira, vítima mesmo de um disparo que aconteceu enquanto ela assistia aulas no colégio em que estudava, Elisângela Filomena, tratando-se, portanto, de um caso em que está nesta altura sob investigação. Nós saímos daquela instituição, estivemos lá há pouco menos de 1 hora a tentar recolher informações, porque até ao momento não se sabe quem foi de facto o autor dos disparos que terá Já tiveram alguma informação, alguma reunião com as entidades competentes que estão a par desta situação toda? Bem, antes dizer que boa noite não é. Para a nossa família hoje, neste momento, não é boa noite. Desde o momento em que tomamos conhecimento da triste notícia por via de uma chamada telefônica, ligaram-nos a informar que havia uma tragédia no colégio onde a Vitória se encontrava. Então, para nós hoje os dias não está mesmo bom, não é uma boa noite. Estamos aqui com os corações consternados, todos tristes, devido a esse acontecimento, e ainda não temos de concreto a informação de como é que aconteceu e quem é o autor dos disparos. E a família está sentada à espera que nos venham comunicar realmente o que é que aconteceu, para depois ver o que é que se pode fazer. Além da pequena Vitória, tinham mais um outro familiar a frequentar esta instituição? Sim, temos. A minha irmã tem 3 filhos e todos estudam no colégio Elisângela Filomena. A Vitória é a única que estuda no Elisângela Filomena da Vila Alice e os outros 2 estudam no Elisângela Filomena do 1º de Maio. Nessa altura que nós ainda procuramos mesmo entender se o Serviço de Investigação Criminal, a direção da instituição ou outro órgão ou outra entidade já sentou com a família, já marcou alguma data para possíveis esclarecimentos? Gostávamos de ter estas informações. Bem, então logo que der-nos a informação de que a Vitória sofreu este acidente, corremos até a clínica Girassol onde se encontrava. E nós antes já tínhamos comunicado, o pai estava fora, encontramos-nos lá no local, já estavam os homens da polícia do Serviço de Investigação Criminal e eles junto à direção da escola e hospital fizeram as preliminares, né, os primeiros acontecimentos, os primeiros trabalhos de como é que aquilo aconteceu. Então ainda está a se trabalhar e não se sentou ainda com o grosso da família para saber ao certo o que é que aconteceu, como é que o processo está a decorrer. Muito obrigada. Aqui conseguimos ter algumas informações com um dos membros da família, o tio da pequena Vitória, o senhor Guilherme Quando, que diz que até o momento ainda é prematuro avançar em qualquer informação sobre
quem terá sido o autor dos disparos, uma vez que o Serviço de Investigação Criminal está no encalço do sucedido a fazer a investigação do que terá acontecido no interior daquela instituição que nós já lá estivemos. A sala em que aconteceu o sucedido está isolada para que as investigações continuem e, pelo que nós damos aqui a ver, a família encontra-se consternada, a família encontra-se aqui reunida a lamentar o passamento físico da pequena Vitória, que perdeu a vida de forma muito prematura, numa altura em que não só ela frequentava o Colégio Elisângela Filomena, apesar de que os outros estavam noutro polo desta instituição, mas há ainda mais 2 meninos desta mesma família a frequentarem esta instituição, o que poderá também trazer algum sentimento de insegurança e tristeza por parte desses meninos que frequentam a mesma instituição. Aqui dar nota que tão logo encontramos alguns membros do corpo da Polícia Nacional, também do Serviço de Investigação Criminal. Penso que a tentar tirar alguma informação da família e a Rede Girassol certamente que vai estar a acompanhar tudo o que vai acontecer no desenrolar deste caso que se tornou mediático logo desde a manhã desta sexta-feira, abalando não só os corações das famílias, assim como também de todos os angolanos que se aperceberam deste sucedido. A pequena Vitória encontrava-se na sala de aulas, logo mesmo no início das aulas, e foi, portanto, surpreendida por esta bala, né, que foi disparada, vitimando-a mortalmente num período em que, segundo relatos que nós ouvimos de testemunhas que estavam no local, tratava-se, portanto, de uma tentativa de frustrar ou afastar um assalto que, portanto, não foi bem sucedido. Os marginais puseram-se em fuga. Até o momento não há ainda informações se foram ou não encontrados e também não há ainda informações sobre quem terá sido o autor dos disparos. Nesta altura, penso que o referido autor já deve ter conhecimento do que aconteceu e o que as pessoas, as testemunhas e a família também apela é que a pessoa se apresente e se responsabilize, portanto, por este sucedido. É o essencial de informação aqui neste local. Boa noite. Boa noite, Fernanda Gonga. Contamos com mais informação então nos nossos próximos serviços noticiosos. E para continuar a analisar este caso, nós vamos voltar a estabelecer contacto com o nosso estúdio no Largo das Heroínas, ao encontro do criminalista José Chipita, para que nos faça entender então como é que um incidente desta natureza pode acontecer. Já consegue nos ouvir, José Chipita? Sim, consigo ouvi-los. Primeira tentativa, como é que uma instituição com um muro de vedação que tem, com a altura que tem e com uma criança no interior deste mesmo quintal, pode uma bala perdida atingi-la? Boa noite. Primeiramente, gostávamos de endereçar os nossos sentimentos à família enlutada da menor. Acontecimentos, né? Dizer que é possível que uma outra questão de segurança tenha, obviamente, falhado, mas de todo não é o que se espera de uma instituição com esta envergadura, em que na mesma instituição frequentam, obviamente, crianças. É triste e é lamentável de se ver. O fenómeno de bala perdida, ele pode ocorrer em qualquer altura. Agora, como é que nós devemos proceder, nós, enquanto cidadãos comuns, em meio a disparos ou tiroteios? Bom, quanto a esta questão,
quando ocorrem balas perdidas ou eventualmente se estar em meio de um tiroteio, os órgãos de segurança obviamente aconselham-nos a afastar-nos ou deitarmos no chão e não intervirmos. Mas com base, o que não se vai querer calar agora é procurarmos entender quem e como se pode responsabilizar, obviamente aquele que eventualmente tenha disparado mortalmente contra a criança, né? É preciso primeiramente olharmos que estamos numa fase embrionária, é o início ainda de uma investigação longa, é todo um caminho, é todo um percurso, mas obviamente se há um comportamento humano que tenha sido direcionado contra os preceitos legais, é de todo certo que se saca a responsabilidade daquele que obviamente assim tiver procedido. O nosso Código Penal criminaliza todos aqueles que eventualmente por qualquer motivo, por qualquer meio tenham procedido desta forma e tenham tirado a vida de uma menor ou de qualquer outra pessoa. É preciso compreender que poderíamos, a nível do nosso Código Penal, estar diante, certamente, de um homicídio. O Código Penal, nos seus termos do artigo 147 a 152, criminaliza um conjunto de crimes desta natureza, a negligência simples, a negligência em razão dos meios, em razão obviamente também da vítima, bem como um homicídio negligente, nos termos do artigo 152. É a nível deste preceito que, obviamente, não olhando para o caso em concreto que nos foi aqui passado, e como já dissemos, as informações são preliminares, cabe obviamente aos serviços de criminalística e os serviços de investigação apurarem todas as circunstâncias que ocorreram eventualmente para confirmarmos. Portanto, neste sentido, apurando e abrimos hipóteses, sendo que o disparo tenha vindo de qualquer uma das pessoas envolvidas e que não tenha intenção, obviamente, de causar, ou que não tinha a intenção de causar a morte da menor, obviamente seria um crime negligente, nos termos do mesmo artigo. Neste sentido, poderia-se, obviamente, olhar também para aquelas questões de exclusão da ilicitude, em que circunstância agiu para inibir algum direito ou algum perigo eminente, salvaguardando algum outro direito, mas obviamente nenhuma dessas circunstâncias justifica o facto de que se tire a vida de qualquer um de nós, pois a vida é um bem mais precioso e, nos termos da nossa Constituição, no seu artigo 30º, é o dever do Estado respeitar e fazer respeitar o bem-vida. A coisa que eu quis saber, Zé, e disse-nos bem no começo, ainda estamos numa fase embrionária de um processo, não temos muitos elementos. Como é que nós podemos imputar responsabilidades? A quem vamos culpar? O processo termina aí? Não, obviamente, é processo de investigação até apurar-se o nexo de causalidade, apurar-se a questão de quem é o autor material e analisar-se, obviamente, a bala que terá perfurado e que tenha causado, obviamente, a morte da menor. E depois de, obviamente, a morte da menor, e depois de toda uma investigação, vai-se obviamente, imputar a responsabilidade. Nos termos do nosso Código Penal, se o crime, obviamente, for o homicídio negligente e o caminho nos leva para aí até o momento, pelos factos que ouvimos, a moldura penal é até 3 anos de cadeia efetiva, de prisão efetiva, e pronto, e se houver, obviamente, agravantes ou se for uma negligência severa,
poderíamos ali ir de 1 a 5 anos, então, de 5 anos de prisão efetiva. Que tipo de perícia pode ser feita num caso como este, para determinar a exatidão do que aconteceu aí? Pelo que já está habituado nas suas lides. Primeiramente, os serviços de investigação, obviamente, aqui os serviços de criminalística irão proceder por uma autópsia ao corpo para ver as verdadeiras razões que levaram com que a menor tivesse esse trágico final. Segundo, iria-se olhar para uma análise balística, um exame de balística e comparar, obviamente, a bala e as armas dos intervenientes que naquele local estiveram a ocorrer naquele momento. E, obviamente, fazendo uma correlação, vai-se, com exatidão, estabelecer quem é o autor material do crime. Eu vou agradecer a sua participação aqui no Girassol Jornal. Obrigada pela sua disponibilidade. E morreu hoje a antiga glória do futebol nacional, o eterno guarda-redes do 1º de agosto e também da Seleção Nacional, Napoleão Brandão. Ele morreu aos 72 anos de idade, vítima de doença. O ex-atleta começou a carreira em Malange, na era colonial, num clube extinto da Polícia Nacional, transferindo-se depois então para a turma do Rio Seco. Venceu o Girabola por 3 ocasiões, em 3 anos consecutivos, 1979, 1980 e 1981. Em 1977, representou a seleção angolana pela primeira vez no mítico jogo de solidariedade Angola-Cuba. A antiga glória do 1º de agosto, Napoleão Alfredo Brandão, faleceu aos 72 anos de idade, nesta sexta-feira, em Luanda, vítima de doença. Nasceu aos 13 de junho de 1952. Foi guarda-redes do 1º de agosto e dos Palancas Negras. Napoleão Brandão é um dos melhores guarda-redes da história do futebol angolano. Fez parte da geração de ouro do 1º de agosto, ao lado de outros do futebol angolano, de defesa Lourenço, médio Ndungue de Daniel e o avançado Alves. Napoleão Brandão venceu o Girabola de 1979, 1980 e 1981. Nas afrotaças, Napoleão, com seu prix, defrontou o famoso Canon Sportif de Yaoundé dos Camarões. A nível da seleção nacional, Napoleão Brandão também fez história por Angola, sendo titular no famoso duelo a 2 mãos entre Angola e Argélia, na corrida ao Mundial do México em 1986. Depois da brilhante carreira ao serviço do seu clube de coração, 1º de agosto, Napoleão Brandão dedicou-se ao treinamento desportivo e comandou com brilhantismo a ECA do Dondo e o progresso do Sambizanga e fez parte de muitas equipas técnicas do 1º de agosto. Napoleão Alfredo Brandão deixa um legado importante no desporto angolano e foi uma fonte de inspiração para muitos dos jovens que depois assumiram a baliza de Angola. Até sempre tio Alfredo, como era carinhosamente chamado pelos jovens que sempre o admiraram. Lei sobre o passaporte angolano. Discussão e apreciação no Parlamento. Em destaque. O Presidente da República conferiu posse esta manhã a 9 procuradores adjuntos da República, a secretários de Estado, vice-governadores e a um administrador não executivo do Banco Nacional de Angola. Na cerimónia que teve lugar no Salão Nobre da Cidade Alta, num primeiro momento foram empossados os magistrados do Ministério Público e contou com a presença da Vice-Presidente da República, do Procurador-Geral da República, da Presidente do Tribunal Constitucional, do Presidente do Tribunal Supremo, entre outros membros do Executivo. O Presidente da República, João Lourenço, na ocasião disse que os magistrados ora empossados vão reforçar os quadros da Procuradoria-Geral da República e dar celeridade aos processos encaminhados para julgamento, tendo em conta o aumento de crimes que a sociedade vem registrando. Cresce um novo tipo de crime que não era comum na nossa sociedade, que é a mineração
de criptomoeda. É um crime que vem crescendo e que precisa de merecer a atenção e a firmeza necessárias por parte dos órgãos de justiça para que ele não se alastre. Portanto, a Procuradoria-Geral da República, enquanto Ministério Público, que tem a missão de preparar os processos que são encaminhados para julgamento, para os tribunais, tem um papel importante. Portanto, nós esperamos que tenham toda a dedicação possível para agilizar os processos, portanto, que não fiquem muito tempo na PGR, que sejam encaminhados dentro dos tempos razoáveis para os tribunais competentes, aqueles casos que tiverem que chegar a tribunal, obviamente, não serão todos. Num outro momento e num ato testemunhado também pela vice-presidente da República, por ministros de Estado e alguns ministros, além de membros do gabinete do presidente da República, o chefe de Estado conferiu posse a Marcos Correia para o cargo de secretário de Estado para a proteção de objetivos estratégicos do Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, Ângelo Miguel Buta João para o cargo de secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Augusto Laurindo Kaliquemala para o cargo de secretário de Estado para o Turismo, Mário Edilson Gurgel Gavião para o cargo de administrador não executivo do Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola. Ainda na mesma cerimónia, tomaram posse Elizabeth Mafo Sapato Ayala para o cargo de vice-governadora da província do Mochico para o setor político, social e econômico, Edgar Marcelino dos Santos Hilário para o cargo de vice-governador da província do Ambo para os serviços técnicos e infraestruturas, José Fernando Chatuvela para o cargo de vice-governador da província do Bié para os serviços técnicos e infraestruturas, Helena Lourenço Ximena para o cargo de vice-governadora da província do Cubango para o setor político, social e econômico, João Bonifácio Kassanga para o cargo de vice-governador da província do Cubango para os serviços técnicos e infraestruturas, Agostinho Pedro Antônio para o cargo de vice-governador da província de Colibengo para o setor político, social e econômico, Zenilda Leila do Amaral Mandinga para o cargo de vice-governadora da província de Colibengo para os serviços técnicos e infraestruturas, Andrezinga Ancula para o cargo de vice-governador da província do Quando para o setor político, social e econômico, Cláudio Osvaldo da Glória Nunda Muhongo para o cargo de vice-governador da província do Quando para os serviços técnicos e infraestruturas, Pedro Camilo da Costa Supula para o cargo de vice-governador da província do Mochico Leste para o setor político, social e econômico, e Mário Anderson Mutupa para o cargo de vice-governador da província do Mochico Leste para os serviços técnicos e infraestruturas. E ainda na manhã desta sexta-feira, o Presidente da República, em outro momento, recebeu em audiência o enviado especial Nasser Bourita, Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Africana e dos Marroquinos residentes no estrangeiro. E o governador de Benguela conferiu posse aos primeiros administradores dos novos municípios da província, num ato realizado nesta sexta-feira no Museu Nacional de Arqueologia, onde Manuel Nunes Júnior apelou aos novos gestores a boa gestão da coisa pública. São, no total, 3 administradores que assumem a partir de agora os novos municípios recém-criados no âmbito da nova divisão político-administrativa do país. Os desafios da parte dos novos administradores são vários, com principal destaque para aqueles que afetam diretamente a vida dos cidadãos. Sim, o importante é começar. Estamos na luta, disse muito bem o senhor governador. Vamos à luta, visto que não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Estamos prontos. As vias de acesso, apostar na agricultura, pecuária, na construção de infraestrutura a nível local. Os setores da educação, saúde, água potável e energia elétrica são os apontados como os prioritários aos novos administradores, sendo igualmente parte dos desafios
dos novos gestores públicos. Sobretudo apostar agora no setor social, com destaque para a educação, a saúde, energia e água e infraestruturas, sobretudo as vias de acesso para facilitar a circulação de pessoas e bens do campo para a cidade. Estamos a falar das infraestruturas, estamos a falar das estradas, estamos a falar do lixo, estamos a falar sobretudo do desemprego, mas temos muito mercado informal. Vamos tentar organizar com a comunidade esses mercados formais, até porque dali arrecada-se receitas. Vamos aproveitar isso ao máximo, mas sempre a trabalhar com os nossos municípios. Por sua vez, no seu discurso, o governador provincial de Benguela diz esperar que os administradores recém-impulsados sejam eficientes e bons gestores da coisa pública. Nós queremos gestores que trabalhem com eficiência. Por isso, o nosso apelo aos novos administradores vai no sentido de serem bons gestores da coisa pública e que não se esqueçam nunca que a sua missão é de servir as populações. Se nós não servirmos as populações, também não servimos para ser governantes e para sermos administradores. Tem de prestar uma atenção muito especial ao setor da educação, onde há grandes problemas de insuficiência de salas de aula e também há o problema da existência de salas de aula em condições precárias. Este é um problema que temos de resolver gradualmente, mas temos de o fazer com firmeza e entrega total. O futuro do nosso país depende do modo como hoje tratarmos os problemas da educação. Com a nova divisão político-administrativa, a província de Benguela ganhou mais 13 municípios, totalizando 23 municípios. A proposta de lei que altera a lei do passaporte angolano e o regime de entrada e saída dos cidadãos nacionais vai à votação final global no dia 20 deste mês. A próxima reunião plenária foi definida esta sexta-feira na Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares. A Lei número 22/21 de 18 de outubro, Lei do Passaporte Angolano e do Regime de Entrada e Saída dos Cidadãos Nacionais, define regras sobre o processo de emissão e utilização do passaporte angolano, bem como as características, categorias e condições de segurança, de acordo com as boas práticas internacionais. Em discussão desde 2024, a proposta tinha sido aprovada na generalidade por unanimidade. No diploma, o Executivo sugere a alteração do número 1 do artigo 22º da Lei do Passaporte Angolano e do regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais, com o objetivo de conferir expressamente o direito às entidades com mérito para estarem investidas do Estatuto Diplomático. O documento propõe a inclusão do universo de entidades beneficiárias do passaporte diplomático, como o Presidente da República, Vice-Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional, Ministros de Estado, Ministros, Secretários de Estado, Secretários do Presidente da República, Procuradores-Gerais da República jubilados, os juízes conselheiros dos Tribunais Superiores da República e dos Procuradores-Gerais adjuntos da República jubilados, uma vez que estes devem também gozar do Estatuto Diplomático, embora não se encontrem em exercício de funções. Até 2019, quando o chefe de Estado orientou a atualização da relação das entidades com direito a passaporte diplomático, haviam 14 mil angolanos com o referido passaporte. O assunto é um dos que deve marcar a segunda reunião plenária ordinária. No dia 20 de fevereiro terá lugar a segunda reunião plenária ordinária, que vai proceder à votação final global de duas propostas de lei, nomeadamente a proposta de lei que altera a lei do passaporte angolano e do regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais, e a proposta de lei que cria a medalha comemorativa alusiva ao 50º aniversário da independência nacional. Na generalidade, será submetida à discussão dos deputados a proposta de lei sobre a investigação clínica biomédica. De igual modo, no âmbito da sua competência de controle e fiscalização, a Assembleia Nacional vai proceder à apreciação
do relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao terceiro trimestre de 2024. Antes mesmo da votação final dos dois documentos, um dia antes da sessão, será realizada a primeira reunião plenária ordinária do Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional, que vai apreciar o plano de atividades para o terceiro ano parlamentar e o relatório de atividades da última sessão legislativa. Veja, depois do intervalo, o presidente americano determina que a USAID mantenha apenas 6% de funcionários em serviço e demita o restante. Veja também a queda do avião numa zona movimentada de São Paulo e o embate com o autocarro. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. Começamos com a reportagem da semana de hoje, onde trazemos a abordagem de especialistas sobre a dislexia, um transtorno caracterizado pela dificuldade de aprendizagem, a realidade de pessoas que vivem com a condição e métodos, assim como as recomendações para o enfrentamento deste mal ou deste transtorno. Veja a seguir toda a história contada pela Manuela Costa. Uma infância sofrida. Minha vida, antes do diagnóstico, era pautada em surra todos os dias da minha mãe, bullying dos colegas, bullying dos professores, porque os professores também faziam bullying, humilhavam, falavam que eu era desinteressado, que eu não tinha desejo, que eu não gostava, que eu era preguiçoso. Danilo mal fazia ideia da sua condição. A situação desconhecida pela rede familiar resultava em surra frequente, como se fosse este o gatilho para a aprendizagem. Mas não. Ela percebeu em algum momento que não tinha como e foi procurar ajuda. Que não adiantava, a surra que ela estava me dando não adiantava, então ela resolveu procurar ajuda. Dentro dessa ajuda que ela foi procurar, Eu já estava com 11 anos, então até os 11 anos de idade eu fui analfabeto, até que eu comecei a fazer aula de reforço, comecei a passar numa escola que tinha um núcleo de atendimento para pessoas com dislexia, e foi ali que eu desenvolvi, que eu comecei a ter uma aprendizagem melhor um pouco, pensar em adaptações. Então logo que eu fui alfabetizado, a gente adaptou algumas coisas, eu tinha muito mais facilidade para escrever. Depois que eu entendi como é que se escrevia, tinha muito mais facilidade de escrever do que copiar o quadro. Então os professores passavam escrito e faziam o verbal para mim, e por conta do verbal eu conseguia terminar as lições. Então parei de ter tantas surras dentro de casa. Danilo é mais um caso dentre os vários existentes e com histórico semelhante ao que se vê constantemente. Conhecida como transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta habilidades básicas de leitura e escrita, a dislexia apresenta sintomas que afetam diretamente o desempenho académico de estudantes, sendo as mais comuns as dificuldades no reconhecimento preciso e fluente das palavras, na decodificação e na ortografia. A dislexia não tem tratamento específico. A dislexia é uma condição que é possível de ser ultrapassada ou de ser controlada, desde que haja indivíduos capazes de ajudar quem tem a condição. A criança com dislexia, ela precisa, de suporte para que ela consiga passar bem nas avaliações. É primordial que as avaliações sejam de linguagem oral, onde ela seja mais avaliada em questões orais do que escrita. Porque na escrita, ela vai ter a dificuldade tanto na escrita quanto de compreender as informações que estão na prova. Então, quando o professor faz a pergunta oral, ela compreende melhor aquilo que ela está sendo questionada. E aí ela consegue dar uma melhor resposta do que na escrita. Então, essa é uma das adaptações que precisam ser feitas.
Outro apoio que pode ser dado, né, na sala de aula é sempre colocar essa criança à frente, porque ela precisa de uma atenção maior, porque ela se dispersa facilmente. Então, se ela estiver no fundo da classe ou no meio da classe, qualquer barulho, qualquer movimento dos colegas vai deixar ela dispersa e isso vai comprometer ainda mais o seu aprendizado. Então, existem adaptações, né, que conseguimos fazer dentro de uma sala de aula, para que essas crianças sejam beneficiadas de certa maneira. Dados da Associação Internacional de Dislexia apontam que a condição afeta entre 5% a 10% da população mundial. O transtorno possui 3 graus, podendo ser leve, moderado e, nos casos mais complexos, pode ser mesmo severo. Lentidão na aprendizagem, dificuldade na concentração, palavras escritas de forma estranha, dificuldade de soletrar e trocar de letras com sons ou grafias parecidas são alguns sinais de alerta para a dislexia. Os primeiros sinais da dislexia aparecem nos primeiros anos de escolaridade. Uma criança que aparentemente é normal, que percebe aquilo que se lhe é explicado, que tem um nível de aprendizado diferente em relação aos colegas de turma. Se não apresenta nenhuma outra condição funcional ou orgânica que impeça que ela perceba daquilo que está a explicar, se a criança não tem nenhuma doença de base, não tem nenhuma outra causa para o atraso do aprendizado, essa dificuldade de atingir o mesmo nível acadêmico em relação aos colegas de turma é o que chama mais atenção. Em segundo plano, é uma criança que se mostra frustrada na hora de ler, principalmente quando é solicitado que ela leia para a turma. Grande parte das vezes estes meninos são tidos como meninos chamados burros, não é? que não aprendem, mas na verdade eles têm mesmo uma condição de base que lhes impede de aprender a ler e, em consequência, também não conseguem interpretar aquilo que estão a aprender. Então não aprendem porque têm isso, é um ciclo vicioso. Viver com a condição nem sempre é um fator de limitação, embora o transtorno esteja presente na vida adulta. Se a criança tiver intervenções, né, que vai ajudar ela nesse processo de alfabetização, onde as dificuldades dela passa a ter suporte, ela consegue sim ir para a vida adulta, ter sua profissão, ter a sua carreira, nada é comprometido. Temos muitos disléxicos que conseguiram sim desenvolver bem. A dislexia não é uma condição só para as crianças, só presentes na infância. É uma condição que é levada para a vida toda e por isso é possível que um adulto, que um jovem que esteja no ensino médio ainda apresente dificuldades de leitura. Por se tratar de um distúrbio genético, não há como prevenir a dislexia. A saída é detetá-la precocemente para assegurar o aprendizado da criança e a sua qualidade de vida. A terapia também é importante para dirimir possíveis crises de autoestima. É importante a gente olhar para esse transtorno e entender que ele é um transtorno, que ele de fato atrapalha muito a vida e levar ele com seriedade, não levar ele com bullying, olhar as pessoas que sofrem com a dislexia com amor e oferecer tratamento, adaptação, pensar em estratégias. Com uma equipe multidisciplinar, essa criança, esse adolescente vai ter uma vida de muita qualidade. E por último, eu diria que não adianta você surrar uma criança, bater numa criança para que ela desempenhe, porque a dislexia não vai, a criança, o adolescente com dislexia, ele não vai desenvolver só porque tá apanhando, porque não é uma coisa que ele tá fazendo porque ele é uma criança má, porque ela é uma criança má. Ela não está fazendo porque ela realmente não dá conta. Corte de ajuda humanitária. Despedimento de milhares de trabalhadores da USAID. Em destaque.
Encerrou hoje a reunião das chefias militares das Forças Armadas angolanas. A reunião durou 2 dias, analisou importantes assuntos da vida deste órgão e traçou as linhas mestras para este ano. Foram 2 dias de avaliação sobre os assuntos que norteiam as Forças Armadas angolanas e perspectivou-se as linhas mestras para este ano. A reunião permitiu analisar o estado das infraestruturas, armamentos, entre outros pontos. Os resultados alcançados durante estes 2 dias de exaustivos debates, a riqueza das propostas e contribuições dos participantes permitiu radiografar múltiplos aspectos da vida das nossas tropas, maiormente o estado das infraestruturas, do armamento e da técnica, os níveis de asseguramentos logísticos, do armamento e técnica, médico e medicamentoso e outros indicadores para elevar a prontidão combativa das nossas Forças Armadas. No discurso de encerramento, Altino José dos Santos ressaltou ainda a situação na República Democrática do Congo e o esforço que o Presidente da República tem estado a desenvolver para estabelecer a paz no leste do Congo. A República Democrática do Congo é hoje na nossa sub-região o epicentro de importantes eventos traduzidos numa luta diplomática incessante que tem estado a mobilizar destacados chefes de Estado e de governo africanos para a resolução do conflito armado no leste, com tendência de alastrar-se para outras áreas do país RDC, cujas repercussões não deixarão de afetar os países vizinhos, como Angola, que partilham uma longa fronteira e estreitos laços históricos e culturais. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, na qualidade de Presidente em exercício da região dos Grandes Lagos, que brevemente assumirá a presidência rotativa da União Africana, manifestou recentemente a sua indignação em relação à precariedade da situação no leste da República Democrática do Congo. No fim, não faltaram os apelos aos generais e oficiais sobre os muitos conflitos deflagrados que despertam nos militares o interesse de se manterem sempre prontos para eventos futuros. Fazendo uma incursão à situação geopolítica militar em África, ela tende nos últimos tempos de flagrar conflitos, muitos deles alimentados por interesses externos, outros decorrentes da ambição de alguns cidadãos em chegar ao poder por via de golpes e insurreição popular, o que desde já manifestamos o nosso veemente repúdio e desperta em nós militares a grande preocupação de mantermos permanentemente as nossas forças preparadas e em prontidão. As Forças Armadas angolanas vão igualmente continuar a cooperar com a Polícia Nacional para o combate aos crimes de diversas naturezas. Questões relacionadas com a organização dos serviços municipais, os limites intermunicipais e a transferência dos processos de gestão do património das administrações municipais foram analisadas num encontro que juntou diretores dos gabinetes provinciais e administradores municipais no âmbito da nova divisão político-administrativa do país. A nova divisão político-administrativa deverá trazer benefícios múltiplos, quer para o Estado como para o cidadão. De acordo com o secretário de Estado para as autarquias locais, Fernando da Paixão Manuel, os serviços passarão a estar integrados para uma maior e melhor prestação das tarefas solicitadas pela população. Precisamos de melhorar esta componente de prestação de um serviço público que possa orgulhar-nos a todos nós. E é isso que andamos à procura, é isso que estamos aqui a fazer com o governo de Luanda, concretamente com as administrações municipais, porque a lógica da própria divisão política administrativa é também melhorar a qualidade da prestação do serviço público, desde logo aproximando serviços mais próximo da população e que os munícipes se sintam melhor servidos com a nova divisão política administrativa. O governante que falava nesta sexta-feira, à margem do encontro técnico-metodológico sobre a organização dos serviços municipais, fez saber que os atos de concessão de terra praticados fora dos limites administrativos de cada região serão invalidados à luz da nova divisão político-administrativa. Os atos que são praticados fora do limite da competência do órgão são atos nulos, não é? Imaginemos que um determinado administrador
por qualquer questão, terá praticado um ato simples de concessão de terra num território que não é território dele, este ato não tem validade. Logo, é importante que cada administração municipal conheça os limites do seu território para que no exercício da sua função de administrar o território possa saber que está a praticar um ato dentro da sua jurisdição, sob pena deste ato não ter validade nenhuma por ser um ato praticado fora do exercício do território. Os aspectos relacionados com a organização dos serviços municipais, os limites intermunicipais e a transferência de processos de gestão do património das administrações municipais dominou as atenções dos presentes. Para aquilo que é a gestão territorial, para aquilo que são os mecanismos, para aquilo que é a própria legislação que gera todo o nosso trabalho, esses encontros vêm realmente aprimorar e tirar qualquer celeuma ou qualquer dúvida na execução das tarefas. Só temos a continuar a trabalhar efetivamente e, claro, sempre aprimorar aquilo que são os procedimentos e os atos administrativos que nós praticamos diariamente. E o MAT vem realmente trazer-nos isso, vem aprimorar os conceitos, aprimorar as responsabilidades e principalmente para que evitemos atropelos naquilo que não está estatuído por lei. Nós temos desafio desde a organização do próprio município, a criação de infraestruturas, que não temos infraestruturas capazes de dar dignidade às pessoas que aqui trabalham. Portanto, estamos a trabalhar primeiro neste desafio da criação de melhores condições que é para podermos trabalhar. E depois tem a ver com os desafios do dia a dia, com os nossos cidadãos, que tem a ver desde saneamento básico, tráfico e mobilidade, o problema da água que é gritante aqui no distrito urbano de hoje ainda. Portanto, tudo isso para nós são desafios que penso eu que em conjunto vamos conseguir vencer. Participaram do encontro técnico-metodológico sobre a organização dos serviços municipais, diretores de gabinetes provinciais, administradores municipais e seus adjuntos, numa iniciativa do Ministério da Administração do Território, no quadro da nova divisão político-administrativa. A falta de vias de acesso e de infraestruturas para os municípios da província do Mochico continua a ser preocupação significativa para as autoridades religiosas e a população no Mochico. A falta de vias de acesso e infraestruturas para os municípios da província do Mochico continua a ser uma preocupação significativa para as autoridades eclesiásticas. Comunicar, nós sabemos que, pela sociologia de desenvolvimento, o primeiro factor de desenvolvimento de uma população são as vias de comunicação. Então, esse é um dos elementos fundamentais que temos que trabalhar e solicitamos ao governo que coloque todos os seus esforços e prioridades para que estes municípios se possam ligar realmente com facilidade com o resto de Angola. Para o ativista social, o executivo deve intensificar os esforços para melhorar os serviços públicos. A grande prioridade, eu penso que deve ser a ligação destes municípios e olha que a carga semântica da requalificação destes municípios, quando estamos a falar de estrada, não depende categoricamente dos municípios. Aliás, as verbas municipais quase que não vão conseguir centrar efetivamente o desenvolvimento plural a estes municípios. Eu gostava que os novos municípios tivessem ligação direta por estrada. E essas estradas passam efetivamente por um orçamento chamado orçamento central, ou seja, da nacional. Portanto, entendo eu que os problemas são enormes e são extensos. Portanto, eu penso que a prioridade deveria ser efetivamente a ligação destes municípios, as capitais, a ligação para a capital do país e, consequentemente, portanto, os bens e serviços que têm a ver com hospitais, que têm a ver com escola, que têm a ver, portanto, com saneamento básico. De acordo com Dom Martim Lazarte, bispo da Diocese de Luena, uma das principais preocupações é o alto número de crianças fora do sistema de ensino. O tema da educação é fundamental. Nós, em Mochico, temos quase 100.000 crianças fora do sistema escolar. E em muitos lugares, a vezes, faltam os professores que já foram enquadrados. Então, trabalhar pela educação destes nossos filhos é uma prioridade também muito importante no nosso Mochico, pois eles são o futuro, são o presente e o futuro da nossa Angola. Então, penso que são dois elementos, se poderia colocar tantos outros, mas, ao menos, estes dois me parecem fundamentais.
A vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, sensibilizou hoje as vendedeiras do mercado municipal da Catepa, em Malange, para ter cuidados com cólera. Mara Quiosa está em Malange para orientar o lançamento da agenda política do MPLA para 2025. A número 2 do MPLA recomendou a lavagem de mãos e a aplicação de medidas de higiene. Mara Quiosa chegou à província de Malange quando eram 10h30. Na sede provincial do Partido dos Camaradas, a vice-presidente do MPLA, acompanhada de membros do Birro Político, foi informada sobre as ações que o partido tem estado a desenvolver nesta parcela do país, tendo em atenção o surto de cólera que assola o país e que já conta com mais de 2.200 casos diagnosticados e cerca de 75 mortes. Mara Quiosa foi ao mercado municipal da Catepa para uma ação de sensibilização visando à prevenção da doença. Os comerciantes solicitaram apoio de Mara Quiosa para, junto do governo local, a acelerar as ações para a melhoria das condições do mercado. Nós vamos lá no tanque, tem que pagar água. Nem homo, nem lixívia, pelo menos nós queremos uma cisterna de água com homo, lixívia, que é para nós lavar nossa bancada, para nós evitar cólera. Sim, nós queremos melhorar as condições do mercado e da vida também, mano. Mara Quiosa considera que a situação da cólera é preocupante e deve envolver todas as forças vivas da sociedade e não apenas o governo. No contacto com as vendedeiras, vendedores e clientes, a vice-presidente dos Camaradas reforçou o apelo para a adoção das medidas de higiene. Conseguimos verificar também, infelizmente, e com alguma preocupação, que alguma parte da nossa população ainda não tem conhecimento dos cuidados que deve ter no sentido de prevenir-se contra esta doença. Portanto, tivemos o cuidado de passar essa informação, que é preciso lavar as mãos muitas vezes durante o dia com água e sabão, que é preciso ter cuidado com o meio ambiente, é preciso ter cuidado com a manipulação que nós fazemos dos resíduos sólidos, porque eles também são uma fonte de transmissão desta doença. Antes de ir ao mercado municipal, Mara visitou o rei do Ndongo, de Bangola Njungu. Durante a conversa com o soberano, questões relacionadas com a empregabilidade da juventude, habitação e saúde dominaram o encontro. Temos obras não concluídas, no caso do Tribunal de Malange, os profissionais da justiça não se sentem bem acomodados. Temos o banco de urgência do Hospital Geral, e as obras do Rio Malange, que também estão paralisadas, e a centralidade que tem sido permitido também, que é uma cobrança que a juventude sempre faz. Vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, orienta neste sábado ao ato de lançamento da agenda política do Partido dos Camaradas para 2025, num ato que terá lugar no campo 1º de maio. E é mesmo para o Largo 1º de Maio que vamos estender no sinal a Malange, ao encontro do Alberto Capitão, que acompanha a jornada da vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa. Capitão, boa noite. Malange já está preparada para o lançamento da agenda do MPLA para 2025? Viva, boa noite, Guina Santos e a quem nos acompanha no Geração Jornal a esta hora. Estamos no campo 1º de Maio, aqui na localidade, ou seja, no centro da cidade de Malange, o espaço que vai amanhã, sábado, acolher a cerimónia de lançamento da agenda política do MPLA para 2025, uma agenda que será fortemente dominada por questões sociais, já que a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, disse que o Partido dos Camaradas está cada vez mais comprometido com a situação social das famílias e vai ao longo deste ano promover uma série de atividades que visam dignificar o lado ou o setor social, daí que esta agenda vai estar muito virada também para estas ações. Quanto ao dia de amanhã, a previsão é que a atividade comece por volta das 10 horas, pontualmente, com a apresentação de vários artistas, depois uma intervenção do primeiro secretário provincial do MPLA aqui na província de Malange, falamos de Marcos Alexandre Nhunga, e, na sequência, a apresentação da agenda que será feita pela vice-presidente Mara
Marquiosa, em representação do presidente do Partido dos Camaradas, João Lourenço. Há a expectativa de que neste espaço estejam mais de 5 mil pessoas, entre militantes, simpatizantes e amigos do MPLA. Também aguarda-se pela participação de antigos combatentes e veteranos da pátria, particularmente aqueles que estavam ou que estão ligados ao 4 de fevereiro aqui na província de Malange, já que da agenda de trabalho aqui de Marquiosa consta também encontro com estes heróis do 4 de fevereiro. Amanhã, antes mesmo de orientar ao ato nacional de lançamento da agenda política, Marquiosa deverá efetuar uma visita ao CAP número 4 do Cantinho da Marimba, onde vai tomar contacto com as preocupações, mas acima de tudo com os feitos daquele CAP, aquele órgão de base do Partido dos Camaradas. É de facto esta agenda que está preparada para o dia de amanhã, com a expectativa dos militantes de Malange e outros que vêm de outros cantos do país, de ouvir aquelas que serão as grandes prioridades do partido neste ano de 2025. Nós vamos continuar a seguir de forma, digamos que acompanhada, esta jornada de Marquiosa, para levar até a nossa audiência todas as incidências. Quina Santos, é o que temos para avançar a esta hora. Boa noite, continuação de ótima noite de sexta-feira. Boa noite, capitão, e contamos contigo amanhã com mais detalhes. E veja no próximo bloco mais notícias da atualidade internacional que deveríamos ter dado agora. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. De 1 a 11 de fevereiro, o Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil do MPLA realiza a 2ª edição das Jornadas dos Heróis da Liberdade. Um abraço aos heróis do 4 de fevereiro e aos nobres nacionalistas angolanos. O programa inclui visitas às residências dos heróis, mesas redondas, concertos e debates sobre os feitos dos heróis da liberdade. 2ª edição das Jornadas dos Heróis da Liberdade, pela valorização dos feitos históricos. Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil do MPLA. Mais Angola, mais cidadania. Mais cidadania. Estamos de volta. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas apelou a ações urgentes para pôr fim à violência no leste da RDC. Para o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, o atual cenário da RDC poderá desencadear consequências que afetem não só o país, mas parte da região austral do continente africano. Por isso mesmo, para evitar o pior, apelou à ação urgente de quem tem influência. O apelo foi feito pelo Alto Comissário dos Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, durante a reunião convocada de emergência, a pedido das autoridades da RDC, que tiveram apoio de vários países membros do Conselho, com vista a discutir o momento do país que é marcado por violência, resultante dos confrontos entre o exército congolês e o grupo M23, apoiado pelo Ruanda, segundo as Nações Unidas. Na reunião, que se centrou no impacto da violência no leste da RDC sobre os direitos humanos, o governo da República Democrática do Congo apresentou uma moção buscando a criação de uma missão de investigação da ONU que deverá fornecer um relatório completo sobre os abusos no leste do país até setembro de 2025. A moção terá sido adotada por consenso, com Ruanda, no entanto, a ser a única voz contrária. O órgão da ONU, com 47 Estados-membros,
analisou uma resolução que condena não só a violência, mas também a exploração ilícita de recursos naturais, especialmente nas províncias do Kivu Norte e Kivu Sul, e exige que todos os grupos armados e suas redes cessem imediatamente o tráfico desses minerais. O documento igualmente demanda a criação, com a maior urgência possível, de uma missão de apuração de factos para investigar violações graves do direito internacional no país. A situação de violência no leste da RDC piorou nos últimos dias, principalmente com a tomada da cidade de Goma pelo grupo M23. Como resultado, cerca de 3.000 pessoas morreram e mais de 800 cadáveres estão nas morgues e hospitais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o agudizar do conflito aumenta o risco de proliferação de doenças, numa altura em que mais de 70 unidades hospitalares da província do Kivu do Norte ficaram danificadas ou parcialmente destruídas. O Ruanda, país acusado de apoiar o M23, durante a reunião de emergência do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, por via do seu embaixador nas Nações Unidas, negou ter qualquer responsabilidade sobre a instabilidade no país vizinho e acusou mesmo o governo congolês de estar a preparar um ataque em grande escala contra o território ruandês. O governo do Senegal anunciou que vai prestar apoio financeiro às famílias das pessoas que morreram durante os protestos entre 2021 e 2024. Segundo as autoridades senegalesas, cada família deverá receber o equivalente a $15.000. O governo descreve a medida como o primeiro passo urgente, com vista a apoiar famílias enlutadas, muitas das quais ficaram com viúvas e órfãos em circunstâncias terríveis. No entanto, organizações de direitos humanos pedem um processo judicial completo e a revogação de uma lei de amnistia, que atualmente protege os supostos responsáveis pelas mortes. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai manter apenas 6% dos funcionários da Agência de Ajuda Humanitária, USAID. Trump decidiu encerrar as instituições depois do plano de cortes de Elon Musk concluir que os serviços da agência eram desnecessários. Após anunciar que encerraria temporariamente as atividades da USAID, a Agência de Ajuda Humanitária dos Estados Unidos da América, que virou alvo de ataques de Donald Trump e seus aliados, o governo dos Estados Unidos vai manter apenas 611 dos mais de 10.000 funcionários da agência. Os funcionários que vão continuar a trabalhar são considerados de serviços essenciais. Todos os outros, inclusive quem atuava diretamente em projetos financiados pela agência nos Estados Unidos da América e ao redor do mundo, serão demitidos, de acordo com um comunicado. Após o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciar o encerramento da USAID, o site da agência amanheceu apenas com uma nota a anunciar uma licença indefinida para todos os funcionários. O site da USAID estava fora do ar desde o início da semana, após o bilionário Elon Musk ter aconselhado Trump a fechar a agência que chamou de Ninho de Vermes. Musk lidera atualmente um departamento do governo dos Estados Unidos da América para reduzir gastos do Estado. Já os funcionários que estão no exterior serão reenviados aos Estados Unidos da América em até 30 dias e os empregados com funções essenciais vão receber novas instruções, ainda de acordo com o comunicado. Trump disse nesta sexta-feira que a USAID está repleta de fraudes, mas não especificou quais irregularidades existem na agência. Hoje ficamos por aqui, gratos pela companhia de sempre. Amanhã há mais informação às 19h45. Boa noite, fique bem, boa sexta-feira.